Check-up no rádio de hoje, recebendo o médico cardiologista, Dr. Wander. Dr. Wander, muito obrigado mais uma vez pela participação, por estar aqui. Seja bem-vindo nesta quinta-feira para mais um tema importante. Bom dia, Dr. Wander. Bom dia, Geraldinho. Bom dia a todos os nossos ouvintes do Panorama 95. É sempre a satisfação para a gente de estar aqui para falar sobre assuntos interessantes relacionados ao coração. E hoje a gente vai tratar do seguinte tema: em que situações o cardiologista indica um marca-passo e como é a vida de um paciente que usa esse equipamento? Antes da gente falar do tema, eu queria saber do Dr. Wander o que é o marca-passo. Tá bom. O que é um marca-passo? O marca-passo, o termo mais correto, que nem a gente na cardiologia usa, mas o termo mais correto seria marca-passo artificial. É um aparelho, um dispositivo, né, um dispositivo implantável que substitui o marca-passo natural. E aí quando a gente fala uma resposta dessa, naturalmente as pessoas, imagino eu, as pessoas se perguntam: oxe, a gente tem um marca-passo. E eu tenho um marca-passo. E eu tenho um marca-passo, Aí a gente vai pensar o seguinte: o coração é um músculo, né? Quem já viu, já comeu um espetinho de coração de galinha, quem já comprou um coração de boi para fazer um churrasco, sabe que o coração é um músculo. E é um músculo do mesmo jeito que outros músculos do nosso organismo. Mas ele tem uma propriedade interessante. A gente parar para pensar. Dormindo, habitualmente a gente não tem controle sobre os músculos que a gente mais conhece. Sobre os músculos da face, sobre as mãos, os braços, as pernas. Dormindo a gente está lá, parado, né? Às vezes a gente se mexe num sonho, mas a gente nem sabe o que está acontecendo. A gente simplesmente não raciocina sobre isso e não tem comando sobre ele. Para a gente poder levantar um braço e apertar uma mão da outra pessoa, o nosso cérebro ele precisa estar pensando naquilo que vai fazer, né? Para eu poder chegar a estender a mão para você, apertar a sua mão, eu preciso pensar e raciocinar de alguma forma para apertar. Eu preciso querer fazer isso e estar consciente do meu processo. E com o coração, que é um músculo também, isso não acontece, né? A gente parar para pensar, a gente dormindo, o coração está funcionando, a gente nasce, não sabe nem o que é a vida e o coração já está batendo, né? Na verdade ele começa a bater já desde a fase intrauterina, começa a funcionar, a trabalhar desde a fase intrauterina. Aí a pergunta sequencial dentro dessa lógica, a pergunta natural que surge é: ora, se para poder apertar a mão da pessoa, dar um abraço, escovar um dente, comer, andar, eu preciso de uma atitude consciente do meu cérebro, eu preciso fazer alguma coisa e querer fazer isso, para dar o comando, vamos dizer assim, para esse meu músculo. E o coração, que a gente não está colocando na cabeça assim: coração, bata, a gente não faz isso, ele bate por conta própria. O coração, ele, dentre outras características, ele tem uma propriedade interessante. O coração, ele não é, primeiro ele é um músculo, como a gente disse, como todos os outros, mas ele tem uma característica tecidual, o tecido do músculo é de uma fibra um pouco diferente. Tem algumas características técnicas diferentes, mas é razoavelmente semelhante à maior parte dos outros músculos que a gente tem, que a gente conhece, o bíceps, o músculo da coxa, os músculos do abdômen, é razoavelmente semelhante. Tem algumas diferenças, a gente chama de músculo estriado cardíaco, mas ele guarda algumas semelhanças com os músculos que a gente conhece, os da academia, os que a gente treina lá na academia. Mas ele tem essa propriedade interessante. A maior diferença que o músculo cardíaco tem em relação ao músculo que a gente chama de músculo esquelético, que é o que fica ao redor do nosso esqueleto, é que ele é dotado de uma propriedade que a gente chama de automatismo. Ou seja, ele tem uma propriedade de funcionar automaticamente. Ele não precisa que ninguém esteja mandando ele funcionar, ele se contrair como um músculo, né? Do mesmo jeito que um bíceps, que uma perna, ele contrai e ele relaxa. Ele contrai e ele relaxa. E é esse ato de contrair e relaxar que faz a função dele, do coração, que é de distribuir sangue, né, para todo o nosso organismo, para todos os sistemas e órgãos do nosso corpo, distribuir para a nossa circulação. Então, para que ele faça esse trabalho dele, ele funcione, ele precisa contrair, ele precisa relaxar. E como a gente não tem que estar se lembrando de fazer isso o tempo todo, tem alguém que está se lembrando e que está fazendo, certo? Esse alguém aí é um sistema que está todinho que está ali por trás, né? Vamos dizer assim, no background, tá ali nos bastidores,
trabalhando para que o coração ele funcione sem que a gente precise estar pensando nisso. Funciona de forma automática. Esse automatismo dentro do coração, ele começa num local que a gente chama de nó sinusal. Esse nó sinusal é o nosso marca-passo natural. É um pequeno conjunto de células que tem essa propriedade de se ativarem sozinhas. Elas disparam sozinhas um disparo elétrico, sem que ninguém precise fazer absolutamente nada, e a partir desse disparo elétrico sozinho, essa corrente elétrica atravessa o coração e faz com que o coração contraia e relaxe e, consequentemente, bombeie o seu sangue. Então, esse localzinho que a gente chama de nó sinusal é o nosso marca-passo natural, certo? Existem outros pontos dentro da anatomia do coração, por onde a corrente elétrica passa, e que também são pontos importantes para a transmissão adequada dessa corrente elétrica e o funcionamento adequado do coração. Mas, de um modo geral, a gente gosta de dizer que existe um marca-passo natural e um sistema elétrico pelo qual passa a corrente. Só interrompendo o senhor, e esse sistema natural falha? Então, é exatamente quando acontecem falhas desse sistema natural que entra o marca-passo artificial. Então, a gente tem um marca-passo natural que funciona de maneira a controlar, mesmo que a gente não esteja lembrando ou pensando nisso, ele faz tudo isso de forma automática. A gente é acordado, trabalhando, ou dormindo, ou internado no hospital, de todo jeito, ele está lá funcionando. Mas quando esse sistema elétrico do coração ele não é capaz de fornecer a corrente elétrica que vai fazer o coração contrair e relaxar, aí a gente tem um problema, porque mesmo querendo, a gente não consegue forçar o coração a bater. Se a gente concentrasse, a gente não consegue fazer isso. O coração ele é insensível à nossa vontade consciente. Então, se eu fechar os olhos e disser, coração, acelere até 100, ele não vai. Ele vai ficar lá no trabalho dele, normalzinho. Se eu disser para o coração, desacelere, ele também não vai fazer isso. Ele é independente. Ele é independente, ele trabalha de forma independente. E exatamente por isso, em determinadas circunstâncias, esse sistema elétrico falha, e aí é onde entra, de fato, o marca-passo artificial. Então, o que é o marca-passo? É um dispositivo que coloca corrente elétrica de forma artificial no coração, tá? Só para que as pessoas não se assustem, que corrente elétrica é igual a eletricidade. Então eu vou tomar um choque no coração. Não vai. É uma corrente de 1 milésimo de volt. É na casa dos milésimos de volt. Então a tomada da gente aí tem 220 volts. Você pegar 1 volt, que a corrente elétrica de uma pilha, acho que tem 1,5 volt, você pega essa corrente elétrica de uma pilha, divide por 1000, aí a gente está falando o nível de corrente elétrica que é necessário para o coração bater. Então, são na casa de alguns milésimos de volt. Então, essa corrente elétrica que a gente não percebe, que a gente não sente, ela é transmitida para o coração de forma artificial por meio desse aparelho, e aí esse aparelho ele faz com que o coração volte a bater, a contrair, relaxar de uma forma ordenada, regulada, para que o sistema circulatório funcione adequadamente. Só antes do senhor falar do sistema do marca-passo artificial, por que o natural falha? Quais são as consequências? Muito interessante. Por que ele falha? Né? Primeiro, se acontece por conta da falha. Ele falha. Por que ele falha? Ele falha por vários problemas. Existem doenças adquiridas, né? A maior parte das doenças que levam a falhas do sistema de condução, a gente chama isso de sistema de condução elétrica do coração. A maior parte das doenças são doenças adquiridas, ou seja, você não nasce com ela, e aí com o passar do tempo você, de alguma forma, adquire essa doença. Existem, felizmente, é cada dia mais raro da gente ver isso, mas existem falhas congênitas. Você nasce já com uma falha desse sistema elétrico, e isso requer o implante do marca-passo já logo ao nascer. Mas isso é uma raridade. A maior parte das doenças que levam a essas falhas são doenças adquiridas. Aí a gente pode citar várias doenças. Existem vários fatores que podem levar a essa falha do sistema. Uma, por exemplo, é a doença isquêmica do coração. Por uma falha, a doença isquêmica do coração é aquela das artérias entupidas, a angina, o infarto que as pessoas conhecem.
por uma doença como essa, você tendo uma falha do suprimento de sangue para o próprio coração, porque lembremos, o coração ele tem a função de bombear sangue para os outros, mas ele é um órgão, ele precisa receber o salário dele, né? Ele está distribuindo o salário para todo mundo, né? Está distribuindo alimento, nutrientes, oxigênio para todo mundo, mas ele precisa receber a parte dele. E essa parte que ele recebe, às vezes, ela falha, né? Você tem uma obstrução, um entupimento nessa artéria, e aí ele fica trabalhando, e como ele não pode parar de trabalhar, e aí ele acaba entrando em estado de sofrimento. Esse sofrimento, essa angina, isquemia, infarto, são variados níveis, variados graus, eles podem afetar o sistema de condução. Porque o sistema de condução elétrico são células, né? É parte do nosso organismo. E ele precisa de alimentos, ele precisa de oxigênio, ele precisa de nutrientes. Então, quando você tem determinados tipos de infartos, determinados tipos específicos de obstruções coronarianas, você pode ter um sofrimento desse sistema de condução e ele para de funcionar. E aí você tem, então, uma falha no sistema de condução causada pela doença isquêmica. Uma outra doença que pode levar a produzir esse tipo de situação é a doença de Chagas, a conhecida doença de Chagas, que é muito mais a doença do barbeiro, da picada do barbeiro, né? Que transmite o parasita Trypanosoma cruzi, mas que é muito mais conhecida porque faz o coração crescer. Todo mundo conhece, associa automaticamente a doença de Chagas com o coração crescido, que é a insuficiência cardíaca. Mas a doença de Chagas ela também pode se manifestar de outras formas. Uma das formas é a forma das arritmias. E uma das arritmias que podem acontecer com a doença de Chagas é exatamente essa falha no sistema de condução elétrico que leva o paciente a não ter a quantidade de batimentos suficientes. E a última, talvez a mais importante, seja o envelhecimento natural desse sistema de condução. Assim como os joelhos, os ombros da gente a coluna não vão sendo os mesmos com o passar dos anos. Quando a gente chega lá pela casa dos 60, 70, fica cada vez mais difícil você manejar as articulações, porque elas passam por um processo natural de envelhecimento. Também o sistema de condução, de transmissão dessa corrente elétrica vai envelhecendo. E às vezes ele apresenta falhas. E aí nesse momento, ao apresentar essas falhas, que a gente intervém e coloca e implanta o marca-passo artificial. Ok, e seguindo aqui no nosso tema, então, em que situações, por exemplo, o cardiologista vai indicar o marca-passo e como é que seria a vida desse paciente com marca-passo? Pronto. Quais são as situações? As situações elas podem ser resumidas a uma resposta apenas. São situações em que a corrente elétrica do coração ela não está passando de forma adequada e essa forma inadequada, ela sempre resulta numa quantidade de batidas do coração, na frequência cardíaca, muito abaixo, não é só abaixo, é muito abaixo do que é considerado normal. Qual é a frequência cardíaca normal? Quais são as batidas normais do coração? Entre 50 e 100 batidas por minuto. O paciente com uma doença do sistema de condução, ele vai ter uma frequência cardíaca muito menor do que 50 batidas. Geralmente na casa dos 40, 30, 35 batimentos por minuto. E essa quantidade de batidas, essa frequência cardíaca, ela não é suficiente para atender todas as nossas necessidades. E aí o paciente, normalmente, quando chega nessa fase, passa a apresentar sintomas. Ele começa a ter desmaios, ele começa a ter cansaço ao fazer algum tipo de esforço, ele não se sente bem, passa mal, um suor frio, um mal-estar, e a pressão às vezes sobe porque é um mecanismo de compensação. Então você tem às vezes paciente com a frequência de 30 batimentos e uma pressão de 20 por 10. E isso é na verdade um mecanismo compensatório. Então em qualquer situação que você tenha uma arritmia, lembremos, a arritmia é todo ritmo cardíaco que não é normal. Certo? O ritmo cardíaco normal é aquele que é gerado nesse local que a gente falou, que é o nó sinusal, e que passa a corrente elétrica de uma forma natural e normal pelo coração, gerando uma frequência de 50 a 100 batidas por minuto. Toda a arritmia é uma doença que provoca batimentos anormais, seja fora de hora,
seja acelerado, seja devagar. No caso do marca-passo, as situações em que se indica o marca-passo são as arritmias em que o coração bate devagar, mas não é pouco, tem que ser muito devagar. Eu digo isso porque para que muitas pessoas, por efeito, inclusive de medicações, ou porque tem um treino cardiovascular muito grande, pessoas que são muito treinadas, elas podem eventualmente medir a pressão em casa ou usar o oxímetro e ver que a frequência cardíaca está ali em 49, 48 e se assustar e pensar que isso já é indicação absoluta de marca-passo. E não é. Mas habitualmente, quando os pacientes têm uma frequência cardíaca lá pela casa dos 40 ou menos de 40, é bem provável que tenha algo bastante errado e que a gente provavelmente indique o marca-passo. Então, as situações em que se indica são essas. São situações onde o paciente apresenta uma doença, né, do sistema de condução, uma bradiarritmia, e a gente precisa intervir porque essa frequência cardíaca não está sendo suficiente para atender as necessidades do organismo. Isso quando você detecta, na verdade, que a causa que levou essas batidas anormais, ela não reverte. Porque, por exemplo, você pode ter essas batidas devagar, né, essa bradiarritmia, essa frequência cardíaca baixa, por efeito de certas medicações. Medicações que servem, inclusive, para tratar o próprio coração. E aí você faz um ajuste, tenta diminuir a dose do remédio, suspender a medicação. Tem situações como o hipotireoidismo, por exemplo, que podem produzir, quando está muito descompensado a tireoide, o hipotireoidismo em estágios bem avançados, ele pode produzir essas bradiarritmias e o paciente apresentar essa doença que teoricamente indicaria o marca-passo, mas aí se você corrigir o problema da tireoide, você pode não precisar do marca-passo porque ela se resolve sozinha. Quando você faz uma investigação e vê que não consegue resolver o problema, aí a gente precisa de fato intervir e entrar com o implante do marca-passo definitivo, né? Quais seriam já os primeiros sintomas que detectava aí o uso do marca-passo? A pista fundamental para a gente suspeitar da necessidade de marca-passo é uma frequência cardíaca muito baixa. É isso e é simples. A partir disso, aí a gente vai examinar, existe erro de leitura, tá certo? Eu estou dizendo isso para que as pessoas não coloquem um oxímetro em casa, o oxímetro vai ler pouco, a pessoa já se desespera e acha que já vai implantar um marca-passo amanhã. Não é o nosso objetivo. Então, existe erro de leitura de marca-passo, de oxímetro, existe erro de leitura daqueles aparelhos automáticos, mas se você tem uma frequência cardíaca que está abaixo de 50, especialmente abaixo de 45 batimentos por minuto, é bom que você procure um médico para fazer uma avaliação inicial. E a partir disso, aí pode ser necessária uma avaliação cardiológica para que a gente verifique se de fato existe uma arritmia. Essa é a pista fundamental. Aí, associado a essa frequência cardíaca reduzida, você pode ter esses sintomas que a gente mencionou, que é o que a gente chama de síndrome do baixo débito cardíaco. Quando o coração não consegue atender às necessidades do organismo, aí você começa a sentir tontura, sensação de desmaio, suor frio. Existem várias outras coisas que causam esses sintomas, mas esse é um conjunto de sintomas que costumam aparecer nos pacientes que têm essas bradiarritmias. Então, se você tem a frequência cardíaca baixa, abaixo de 45, abaixo de 40, e além de tudo ainda tem esses sintomas, aí sim, de fato deve ter algo de errado e é preciso avaliar, investigar, porque pode ser que seja necessário o implante do marca-passo. E como é a vida de um paciente que tem marca-passo? Como é a vida do paciente com marca-passo? É uma vida praticamente normal, tá certo? Muita gente tem um receio de que vai ter muitas limitações. O aparelho em si, ele tem o tamanho de uma caixa de fósforo. Hoje em dia são até menores do que uma caixa de fósforo. A cirurgia em si, ela consiste no implante desse. A gente falou do aparelho, mas na verdade essa caixinha de fósforo que a gente mencionou é a bateria. É o gerador da energia da corrente elétrica, ou gerador de pulso, gerador de marca-passo, que é colocado geralmente abaixo da clavícula, né, que é esse osso que fica aqui na região superior do nosso tórax. Ele é colocado abaixo da clavícula e conectado a ele são conectados dois fios, que a gente chama de eletrodos, que vão
por dentro de uma das veias do nosso organismo, ou da veia subclave esquerda, ou da veia subclave direita, elas vão descer até o coração. E aí esses fios, eles vão ser conectados ao coração por dentro, né, na parte interna do coração, e aí vão liberar essa pequena corrente elétrica de 1 milésimo, né, são 90, mas 90 milésimos de volt, né, e a gente não vai sentir nada. O paciente que tem marca-passo, ele não sente, né, nenhum tipo de interferência, de choque, não vai sentir absolutamente nada. Existe uma limitação nos primeiros dias do implante do marca-passo. A cirurgia em si é uma cirurgia tranquila, certo? Normalmente dura 40 minutos, 1 hora no máximo, diferente das cirurgias cardíacas convencionais, como a cirurgia de ponte de safena, a cirurgia de troca de válvulas, que são cirurgias que duram aí na casa das 5 a 6 horas. São cirurgias grandes e bem mais complexas. Essa cirurgia do implante marca-passo é uma cirurgia razoavelmente simples. O paciente costuma entrar num dia, fazer a cirurgia e ser liberado no dia seguinte. Então, a limitação maior que ele apresenta são nos primeiros 30 dias, enquanto o gerador do marca-passo, a bateriazinha que fica localizada na parte superior do tórax, ela vai se alojando ali e o corpo vai se acostumando com ela. Então, nos primeiros 30 dias é que se pede que o paciente não faça muitos movimentos bruscos com o braço daquele lado, porque é por ali que está correndo os fios até o coração, para evitar que haja algum tipo de problema. Depois disso, na maioria das vezes, o paciente não tem grandes limitações para a sua vida cotidiana. Existem alguns questionamentos com relação à interferência de determinados dispositivos eletrônicos no funcionamento do marca-passo. Com o progredir da tecnologia, os marca-passos eles têm ficado cada vez mais resistentes à interferência elétrica. Os marca-passos mais antigos, eles sofriam bastante interferência. Hoje em dia, eles sofrem muito menos. Mas, por precaução, existe uma diretriz que nunca foi atualizada. Ela é de 1996, ela já tem aí uns 26 anos, e ela sugere, por exemplo, que os pacientes que usam marca-passo, eles, ao atender telefone celular, eles atendam do outro lado onde está implantado a bateria. Então, não é que vai produzir nenhum tipo de problema. A gente acredita que não se produza, na verdade, porque tanto os celulares mais novos não causam tanta interferência, quanto os dispositivos são mais imunes, são mais resistentes. Mas para evitar qualquer tipo de complicação desnecessária, a gente pede que o paciente, se for falar, tendo o celular do outro lado, nas portas giratórias de banco, como existe uma corrente magnética muito grande ali, para tentar detectar metais, o paciente apresenta a carteirinha de marca-passo e ele não passa nas portas giratórias. Existe uma limitação para os pacientes fazerem ressonância magnética, porque por ser um aparelho metálico e por ter o seu funcionamento ligado também à corrente eletromagnética, a ressonância magnética pode causar interferências. Então, alguns dispositivos eles não suportam a corrente magnética de uma ressonância. Então, você fica limitado em relação a realizar esse tipo de exame. E em casa, no cotidiano, para micro-ondas, recomenda-se também que o paciente não fique em cima do micro-ondas durante o micro-ondas, o funcionamento do micro-ondas. Quando ele está ali, você aperta o botão e bota o micro-ondas para funcionar, pede-se que o paciente não fique ali em cima do micro-ondas. Mas, de um modo geral, exceção dessas situações que a gente mencionou aqui, a vida de um paciente com implante do marca-passo, ela é razoavelmente igual à de um outro paciente. E ele vai precisar trocar marca-passo ou não? Excelente pergunta. O paciente que implanta marca-passo, ele precisa de um acompanhamento. Além do acompanhamento cardiológico, normalmente se faz com o cardiologista que indicou o marca-passo, também é feito um acompanhamento específico para o aparelho, né? Esse acompanhamento costuma ser de 6 em 6 meses. Quando você faz esse acompanhamento, o médico que implantou, geralmente é o médico que implantou o aparelho, que faz essa revisão, que a gente chama, ele vai, com um dispositivo que eles têm, ele vai fazer o que a gente chama de leitura do aparelho. E ele vai saber, então, se o aparelho está funcionando corretamente, se a bateria está num nível adequado e se está tudo bem. Essa revisão semestral, ela vai acontecendo até que
lá na casa dos 10 anos, 8 a 10 anos, com o uso contínuo do aparelho, às vezes é necessário, de fato, você trocar apenas a bateria, apenas o que a gente chama de gerador de marca-passo. E aí você vai lá e realiza a troca. Isso para situações normais. Existem as exceções em que o paciente apresenta algum tipo de complicação, em que é necessário, de fato, você remover o aparelho e colocar um novo aparelho. Muito bem, tem pergunta aqui no nosso WhatsApp, uma pergunta inclusive interessante. Primeiro, parabenizo o doutor Wander pelos esclarecimentos, e a dúvida é a seguinte: quando é implantado marca-passo provisório por falta do equipamento definitivo, quanto tempo o paciente pode ficar com o marca-passo provisório sem prejuízo para o paciente? O paciente não tem limitação para o marca-passo provisório, não. Na verdade, não é por falta do definitivo. Habitualmente, você implanta o marca-passo provisório em situações em que você ainda está aguardando o desfecho daquele problema que levou à necessidade do implante. Então, geralmente você tem uma bradiarritmia, as bradiarritmias que mais levam ao implante marca-passo provisório são aquelas que a gente chama de bloqueio atrioventricular total, ou BAVT. Né? Você apresenta um BAVT, você vai lá e implanta um marca-passo provisório, e aí então começa-se uma investigação para você ver qual foi a origem desse problema, qual foi a origem dessa arritmia, desse BAVT. Se você detecta que foi um problema tratável, por exemplo, o paciente tinha um infarto, e esse infarto foi que gerou essa arritmia, e eu vou tratar o infarto com medicações e com uma angioplastia, por exemplo, vou colocar um stent, e isso por si só pode resolver o problema da arritmia do paciente, ele não vai precisar do aparelho definitivo. Ou então você vai identifica essa situação que é muito rara, mas pode acontecer, de que o paciente tem uma bradiarritmia severa por conta de um hipotireoidismo. Você começa o tratamento da tireoide com a reposição do hormônio, e aí, depois de alguns dias, o paciente normaliza a sua função cardíaca e não precisa do aparelho. Então, o marca-passo provisório, ele não é colocado pela falta do definitivo. Ele é colocado porque, habitualmente, você... obviamente, aqui na nossa cidade, por exemplo, como a gente não tem o implante do marca-passo definitivo, você, de fato, você só tendo o provisório, você coloca ele. Mas a indicação não é exatamente pela falta, porque mesmo em hospitais, mesmo em capitais, por exemplo, em Natal, que você tem o aparelho definitivo, num hospital que implanta o marca-passo definitivo, você passa pela etapa do marca-passo provisório. E não tem limite de tempo, não. O paciente pode permanecer com o marca-passo provisório enquanto for necessário, até que a gente avalie se ele vai precisar de fato do definitivo ou se ele vai se recuperar e pode o sistema elétrico automático, né, pode conduzir sozinho as batidas do coração. Muito bem, doutor Wander é médico cardiologista, atende na Clínica São José, que fica na Rua Terezinha Leite, em 1883, bairro Penedo, em Caicó, telefone 994 22 31 38 ou então 994 31 0681. Doutor Wander, muito obrigado e até a próxima. Eu que agradeço, até a próxima. São 7 horas, deixa eu conferir aqui a hora correta, 7 horas e 40 minutos. A gente vai a um rápido intervalo comercial, daqui a pouco tem mais notícias aqui no Panorama.